Olá, nós queremos determinar o vetor de deslocamento entre dois pontos. Então, vamos começar com o plano cartesiano. Vou marcar um ponto P de coordenadas 2, 2. Um ponto Q de coordenadas 5, 6. Bem, esse aqui é o ponto Q, esse é o ponto P. O que nós queremos é o vetor de deslocamento que, saindo de P, me conduz ao ponto Q. Bem, esse vetor de deslocamento, vamos chamar ele de vetor V. Ele vai ser o deslocamento ΔX, ΔY, ou ponto x de Q menos ponto x de P, ponto Y, coordenada Y de Q, coordenada Y de P. Nesse nosso exemplo, 5 menos 2 e 6 menos 2. Isso então me conduz ao ponto 3, ao vetor de coordenadas 3, 4. O que é que significa isso? Significa que esse vetor V de deslocamento 3 unidades na direção de x e 4 unidades na direção de y me conduz partindo do ponto P e chegando ao ponto Q. Observe que, pelo teorema de Pitágoras, se eu montar um triângulo com essas dimensões, eu terei 3, 4, e esse lado então vai ser a raiz de 3 quadrado mais 4 quadrado, que é igual a 5. O que significa isso? Significa que esse vetor, que eu acabei de calcular, o vetor V, que é igual ao vetor 3, 4, ele possui um comprimento total, que a gente usa esse símbolo de barra em pé, 5. Esse símbolo é chamado de norma de V. Bem, o que a gente fez aqui para a dimensão 2 é completamente generalizado para dimensões maiores. Então, por exemplo, suponha agora que eu tenha um ponto P, 2, 1, 3, e um ponto Q, 1, 4, 5. Então, o vetor de deslocamento, começando em P, terminando em Q, vai ser o vetor de coordenadas 1 menos 2, coordenadas de Q menos as coordenadas de P de pato, 4 menos 1, 5 menos 3. Então vai ser o vetor 1 menos 1, 3, 2, significando um deslocamento na direção de x negativa, 3 deslocamentos na direção de y positiva, 2 deslocamentos na direção de z positiva. A norma desse vetor é calculada da mesma forma de antes. Vai ser a raiz das coordenadas ao quadrado. Então eu vou ter menos 1 quadrado 1, com 9, 10, com 4, 14.
Então, raiz de 14, que é o comprimento do vetor V, ou a sua intensidade, e também é a distância dos pontos P e Q. Então é isso. Próximo exemplo, dado o ponto P e dado o deslocamento, qual é o ponto Q correspondente, ou o contrário, dado o ponto Q final e o deslocamento, qual é o ponto correspondente P inicial.